tenho um canal no YouTube em que eu uso cultura pop pra discutir vários temas que eu acho relevantes. No caso, masculinidades é um do que a galera mais curte, assim, quando vem me assistir. Então, basicamente o que eu faço é desconstruir os seus heróis favoritos. Então eu pego, sei lá, o Batman e mostro como, no fundo, tudo que o Batman quer é ser amado. Masculinidade tóxica é esse subconjunto da masculinidade que seriam comportamentos que o homem, que é colocado para o homem e que tem consequências que podem ser prejudiciais, destrutivas e até letais, tanto para o homem, mas também para as mulheres e para todas as pessoas ao redor. Pra sociedade. E a gente pode falar, masculinidade tóxica é igual a machismo? Assim, qual que é a diferença da palavra ou é a mesma coisa? A masculinidade tóxica são atitudes que normalmente estão ligadas à humilhação, à dominação que é ensinado ao homem, que isso vai fazer ele mais homem. A gente vive numa sociedade patriarcal que, quando você nasce, se você tem um pênis ou uma vagina, é estabelecido certos papéis pra você, né? Papéis de gênero. Então, se você é menino, você gosta de azul, você não deve falar de sentimentos. Na verdade, falar de Não sentimentos pode sentir, né? é uma coisa que te faz mais fraco. Não pode Menos chorar. homem, né? Menos homem. A mulher, na verdade, ela é estimulada a falar de sentimentos. Tipo, falar de sentimentos é uma coisa de mulher. O homem, ele deve prover, ele deve dominar. A mulher, ela deve servir. Ela deve ter um papel passivo, né? Cuidar, né? Cuidar, né? E o homem, não. O homem cuidar já é uma coisa... Peraí, calma aí. Talvez isso aí não te faça tão homem assim. O homem, ele deve ser o cara que, na verdade, se tem uma emoção que ele pode colocar pra fora, é a raiva. Que sai através da violência, né? E aí a violência... Então, na verdade, é legal o homem Ser violento, de certa forma. Tipo... Quando criança incentiva as briguinhas, Sim, coisas, sim. né? É todo um conjunto de comportamentos que são pontuais nesse sentido de que, tipo, ok, não pode falar de sentimentos, não pode, tem que ser estoico, tem que prover, tem que dominar. Só que isso acarreta muitas consequências que a gente consegue perceber no dia a dia, assim. O problema não é a evolução do homem, mas se chega no momento em que ele sente coisas e ele não pode sentir porque a sociedade colocou isso, aí é o porém. Porque Isso. toda a questão evolutiva faz sentido, mas se agora o homem não está mais limitado a isso e ele sente, por que ele não pode sentir? Daí vem a Sim, construção ele pode. social, né? Com certeza. É. Aí é onde entra até o que é tóxico pra ele. Porque um homem que ele não consegue expor, porque ele é completamente travado, ele vai sofrer muito com isso. Com certeza. É, Eu né? sempre tive Não dá essa o- sensação, assim, tipo... Por exemplo, eu tô num relacionamento e eu sempre converso com as minhas amigas sobre isso e tudo mais. Eu sempre pensava, meu, mas esse cara, duvido que ele chegue e conversa com os amigos dele sobre o que ele sente, sobre o que ele passa, sabe? E quão mais interessante seria um relacionamento se os homens fizessem isso, buscassem o autoconhecimento por ser homem, no geral. Sim. Quão mais interessante seria se relacionar com uma pessoa que se conhece mais, né? Que não segue. Porque às vezes o homem se cega com as regras que foi colocado nele e ele não se Isso. conhece. E é engraçado como a gente analisa os homens, tipo, nossos pais, nossos avós, assim, sempre como pessoas sérias, pessoas que não eram felizes, né? Essa sensação de pessoas amarguradas. Por que que o homem tem que ser assim, né? Tipo, parece que o homem não pode ser feliz e sempre que é considerado mais feminino ou gay, alguma coisa do tipo, que não significa nada. Eu nunca me identifiquei com essa masculinidade. E eu tive um pai que eu sei que, no fundo, ele também não se identificava. Que legal. Mas ele foi educado de que ele precisava ser. Então, ele era muito duro comigo em muitos momentos, assim. Tipo, eu lembro até hoje, eu cresci ao redor de muitas mulheres e esse pai, e o meu pai. Então, eu lembro uma vez que eu tava em casa, assim, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, não sei, um pouco menos. E aí tava minha irmã, minha mãe e as minhas duas primas lá. E elas iam dormir em casa e tal. E aí, a minha casa era assim, tinha o meu quarto, e do lado do meu quarto, separado por uma parede, é o quarto da minha mãe. Vamos fazer uma festa de pijama lá no quarto da minha mãe, e aí a gente pode, sei lá, ficar conversando e tal. Aí o meu pai falou, não, você vem dormir comigo, tal, não sei o que e tal. Aí eu fui lá pro meu quarto, ele dormiu numa cama, eu dormi em outra. E eu lembro até hoje, porque eu não sei o que tava rolando, tinha quebrado a parede, então a parte de cima da parede dava pra ver a luz, assim, entrando no quarto. E eu lembro delas rindo, tipo, e a luz entrando, assim, e eu olhando, e eu queria muito estar lá, Tá sabe? lá. Eu queria estar sendo mais
espontâneo. Mas o que aconteceu com o Batman? O Batman, ele viu os pais dele serem mortos quando ele era criança, na frente dele. O que ele fez, basicamente, foi se fechar. Ele falou, não, sou racional, eu vou vingar a morte dos meus pais e vou salvar essa cidade e tal. Ele se fechou completamente, usou toda a fortuna dele pra se tornar um ninja, Super-homem. super-herói e tal. E ele usa a agressividade pra lidar com o fato de ter perdido esses pais. A falta dos pais, né? A falta dos pais. Ele não consegue se envolver emocionalmente com ninguém. Tipo, tem várias histórias do Batman de como ele não consegue criar um laço. Ele tem muito medo de amar de novo e o medo de perder essa pessoa é grande demais, então ele prefere não se envolver. Se ele não fizesse nada disso, sabe? Fosse pra terapia, usasse a fortuna dele de uma forma que realmente que pudesse contribuir pra salvar a cidade de outra forma. A sorte é que a cidade dele tem tipo, Coringa, né? Que precisa ser lutado, mas aí tem todo um debate também de, tipo, o Coringa, será que ele existiria sem o Batman? Tem todo um debate de, tipo, verdade. Eles são... Então, assim, eu acho que esse é o lance. Eu acho que tem todo um outro lado que a gente pode explorar desses heróis. E falando de uma forma que faz sentido, eu acho que realmente dá pra mudar muitos pensamentos. E assim, eu acho isso, talvez seja uma visão bem romântica da coisa, mas eu acho isso, tipo, teve outras pessoas que eu li que também acham isso, assim, que é, assim, o homem, no fundo, ele quer amar e ser amado. E ele busca isso, como você falou, da forma das formas que ele foi ensinado. Muitas vezes ele acaba não conseguindo, assim, e ele acaba machucando os outros, ele acaba machucando a si mesmo, tipo, às vezes só machucando de, tipo, heartbreak, assim, você sabe, você quebra o coração de alguém, até machucando, tipo, literalmente machucando a pessoa. Fisicamente. Tudo porque lá no fundo é isso que ele quer, assim, tipo... Ele só não sabe como fazer. Não sabe como fazer. Da forma legal, né? Da forma Sim. positiva, né? Sim. E aí eu acho que o desafio muito é nós, homens, aprendermos a amar. Realmente, aprender a amar, e aí você vai conseguir, tipo... ter relacionamentos muito mais saudáveis. Uma coisa que eu percebo nessas rodas de conversa é como tem muito homem lá que começou a falar dessas questões depois que teve filho ou filha, que eles não querem criar esses filhos da forma que os pais criaram. Então, tipo, eu percebo que isso acorda muito o homem. Mas isso assim. é muito importante, né? Tipo, eles estão se acordando pra isso, né? Porque antes nem isso. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.